Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Neste vídeo, amigos e amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Remo, do Leão Azulino, do Leão do Norte, do Leão da Amazônia, enfim, são várias alcunhas, vários apelidos para o Remo. Eu gosto muito de o Leão do Norte, acho muito interessante realmente. Vamos falar sobre o que vai ser essa Série B para o Remo. O Remo não disputava a Série B do futebol brasileiro desde 2007. É muito tempo de ausência para um clube tão importante no cenário do futebol do Norte e também do Brasil. Não poderia ficar tanto tempo assim distante. Isso aconteceu também em função de gestões, né, que passaram pelo clube do Norte. E é curioso que é justamente por causa de uma gestão também, na minha opinião, que o clube hoje está na Série B do futebol brasileiro. A gestão do Fábio Bentes. É, de fato, uma gestão muito responsável. Um dirigente que realmente trabalha de forma muito séria para esse Remo. Muito séria, muito comprometida em pagar as dívidas do clube, as dívidas trabalhistas do clube do Remo. Agora, esforça-se muito neste momento para a construção do CT, do centro de treinamento. Acho que quando esse centro de treinamento estiver finalizado, vai ser muito importante para, não somente para que a equipe consiga ter um rendimento melhor, mas também para fazer um trabalho de base interessante. É muito difícil se fazer um trabalho de base quando você não tem um CT ali à disposição, que seja interessante, que seja muito bem desenvolvido, enfim. Então o Remo deve se fortalecer também nos próximos anos, porque a gestão do Fábio Bentes é realmente muito responsável, muito séria. E isto está também, às vezes até mesmo, na forma como ele vai ao mercado buscar contratações. E nisso o torcedor às vezes reclama um pouco. Eu andei acompanhando, né, quando o Remo estava na Série C, sobretudo nos jogos decisivos. Eu assisti alguns jogos e eu sempre ia para o Twitter ver como é que os torcedores estavam repercutindo, o que eles estavam achando dos seus jogadores. E é impressionante como a torcida do Remo reclama do seu próprio clube, do seu próprio time, reclama demais, é corneta demais. Acho que o torcedor, como o torcedor tem todo o direito de se comportar do jeito que quiser. O torcedor é uma instituição que tem o direito de analisar as coisas com objetividade, mas também analisar com o coração, analisar também com o fígado. Isso faz parte do torcedor, tá tudo muito bem, mas impressionante como a torcida do Remo é crítica em relação ao seu time, ao seu clube, é crítica também em relação aos reforços. Nem sempre o torcedor está errado, bom deixar claro. Né? Nem sempre o torcedor, na minha opinião, nunca está errado, evidentemente, como eu disse, por ser um torcedor, ele pode falar o que quiser, mas quando a gente pega essa fala subjetiva do torcedor e analisa do ponto de vista objetivo algumas das suas críticas, nem todas essas críticas estão necessariamente equivocadas, algumas delas estão realmente corretas. O torcedor muitas vezes sabe das coisas e convém que, em alguns momentos, os dirigentes, assim como o técnico, deem um pouco de ouvido também ao que pensa e o que fala o torcedor. E o torcedor do Remo fala demais. É impressionante como eles são, como vocês, torcedores do Remo, são atuantes na observação da sua equipe, nas críticas da sua equipe, das críticas ao comportamento dos jogadores dentro de campo, enfim. E também é uma torcida que abraça demais o jogador, que se dedica, que dá certo no Remo, que se esforça pelo Remo. Enfim, você é também aquele tipo de torcedor que espera que o jogador abrace mesmo o clube do Remo, porque quando o jogador faz isso, você também abraça muito esse jogador. Eu lembro, por exemplo, que o Renan Oliveira era um atleta, né, que estava no Remo, que demorou demais para sair do Remo. Essa coisa da barraquinha que precisa, às vezes, ser feita no clube, e nem sempre é feita da maneira mais correta, né? Às vezes, mais jogadores deveriam sair do clube. Acho que, por exemplo, o Renan Oliveira, que ganhava, era um dos melhores salários, se não o maior salário aí, do Remo. É um jogador que, quando a bola chegava nele, a coisa parecia que não acontecia. Um jogador lento, um jogador que parecia que já sem disposição, sem alma, inclusive, dentro de campo. Um jogador que parecia não combinar mesmo com o clube do Remo. E aí eu lembro, por exemplo, que as críticas do torcedor eram frequentes. E quando eu via esse jogador dentro de campo, ele nem sempre, evidentemente, titular, muitas vezes entrava nas partidas, realmente era decepcionante. E ali eu vi que o torcedor tinha toda a razão em criticar esse jogador que já não faz parte mais do Remo, felizmente não faz parte mais do Remo, não é jogador, por exemplo, para um Remo competitivo que busque alguma coisa de mais interessante nessa Série B do futebol brasileiro. O Remo vai fazer sua estreia no final de semana fora de casa contra o CRB, uma partida realmente bem complicada, bem difícil, começa bem difícil. Agora, essa partida complicada, essa estreia complicada, gente, é apenas uma amostra do que vai ser essa Série B, que vai ser uma das mais competitivas e uma das mais difíceis da história do futebol brasileiro. Então, dentro disso, a questão que se coloca aqui é o seguinte: o que vai ser a Série B para o Remo, meus amigos? Vai ser uma competição para o Remo. Vou subir para a Série A, voltar para a Série A do futebol brasileiro,
Vai ser uma competição para o Remo permanecer na Série B e se reestruturar cada vez mais e se fortalecer cada vez mais para voltar muito mais forte para a Série A numa outra temporada ou daqui a 2 temporadas? Ou a Série B vai ser para o Remo uma competição em que o Leão vai disputar e vai voltar para a Série C? O que será a Série B para o Remo? Meus amigos, olha só, pode ser, simplesmente pode ser, qualquer uma das 3 alternativas. Acho que muitos de vocês acreditam que permanecer na Série B, que é a segunda opção aí no caso, talvez seja a que mais vá acontecer. Poucos provavelmente pensam no retorno à Série C. E talvez poucos também, muito mais do que aqueles que acreditam que a equipe possa retornar para a Série C, mas acho que até mais torcedores acreditam que a equipe possa ir para a Série A, e isso muito por causa do coração, muito por causa também da torcida, muito também por causa do sonho de poder voltar ao palco principal do futebol brasileiro. Mas eu acho que tanto uma possibilidade como outra também estão colocadas para o Remo nessa temporada, minha gente. Também estão colocadas. Eu diria que se eventualmente a equipe cair para a Série C, isso não é tanto por causa do Remo. É mais por causa da Série B. Ah, mas o que você está falando então? Como assim não é pelo Remo? Porque o Remo então, ele foi ao mercado, ele contratou jogadores errados, se ele fez isso, então é claro que o Remo foi responsável por cair para a Série C. Não, minha gente. O Remo foi ao mercado fazer as contratações que poderia ter feito do ponto de vista do gasto. Claro que sempre pode buscar um ou outro jogador, também não pagando tão alto assim, um salário tão bom, um jogador com um salário aí que caiba dentro do orçamento do clube. Um jogador interessante e tal, mas não é fácil também achar. Aí precisa ter uma equipe de scout muito eficiente. Eu sinto falta, por exemplo, nesse Remo de jogadores de outros países da América do Sul. Sinto muita falta, acho que a equipe do Remo está falhando aí nesse ponto. Mas eu acho, sinceramente, que as contratações, elas, do ponto de vista geral, aquilo que se gasta para as contratações é aquilo que o Remo pode fazer, que o Remo pode gastar. Porque o Remo só está hoje na Série B por causa dessa gestão do Bentes, que foi muito responsável até agora. E se ele não seguir nessa linha, o perigo existe já, gente, e pode afetar de uma maneira dramática o Remo, que poderia aí sim voltar para a Série C. Poderia até permanecer na Série B, mas a coisa poderia ser enganosa e na próxima temporada a equipe poderia cair aí numa situação muito mais complicada para voltar posteriormente. Então é muito importante que o Remo se estruture, é muito importante que esses gastos do Remo sejam responsáveis como estão acontecendo neste momento, como está acontecendo nesse momento. Os gastos realmente, esses gastos são bastante responsáveis por parte do presidente, que eu admiro demais, admiro muito. Eu admiro demais um presidente que assume um clube do Brasil e faça um trabalho para o clube e não um trabalho para a sua própria promoção pessoal. Que é o caminho para a destruição dos clubes. Aliás, você, torcedor do Remo, sabe muito bem do que eu estou falando. Então acho que o presidente Bentes, ele realmente é muito diferenciado nesse sentido e merece o meu respeito. Vamos lá. O Remo disputa para ficar, disputa para subir ou disputa para cair? Como eu disse, o Remo pode sim cair. Eu acho que essa é uma hipótese, contudo, que das 3 é a mais difícil, mais longe de acontecer. Mesmo a Série B sendo muito competitiva, e foi muito competitiva, gente. Eu lembro no final da temporada passada, até os últimos jogos, como a competição era difícil, disputada e muito competitiva, tanto na parte de cima da tabela, quanto também na parte de baixo. O Sampaio Corrêa, por exemplo, fez uma notável Série B, por muito pouco subiu, mas não subiu por causa da competitividade, da força, inclusive de individualidades de outras equipes. Então essa Série B vai ser muito complicada sim. Eu acho que essa alternativa, contudo, de que o Remo possa voltar para a Série C, eu acho que ela está muito distante. Está muito distante nesse momento, porque o Remo tem o seu projeto. E quando a gente olha para esse projeto de futebol do Remo, que foi muito interessante, teve muito engajamento da torcida na temporada passada, teve ali uma gestão se aproximando do torcedor, sabendo ter um debate, um diálogo correto com o torcedor, sabendo qual é a distância que ele precisa ter do torcedor, que não pode trazer o torcedor necessariamente para comandar o clube, mas não pode ficar longe do torcedor. Existe aí um espaço preciso em que os dirigentes precisam estabelecer entre a gestão e também a torcida, e não pode ficar longe da torcida. Mas também o torcedor, ele tem que ser o torcedor, ele não pode ser o gestor. Então o torcedor não pode fazer parte, direta ou indiretamente, da gestão do clube. Então eu acho que, olhando de forma objetiva,
quando a gente pensa nesse projeto, quando a gente pensa os gastos, quando a gente pensa os jogadores que chegaram no Remo nessa janela de transferência, esses 7 reforços que chegaram agora, né, até o domingo, para mim, eram 7 reforços, pode até ter chegado mais um ontem, pode até chegar reforços até o final de semana, mas foram 7. Para mim são reforços dentro da linha do que o Grêmio pode fazer. Tem um ou outro que a gente pode questionar, e aí eu tenho contestações também para um ou outro aqui da lista, mas eu acho que esses reforços, na verdade, vão transformar o Grêmio o Remo numa equipe competitiva. Eu vejo o Remo sendo uma equipe competitiva com esses reforços. Então a competitividade dessa equipe do Bonamigo vai ganhar relevância com esses reforços que chegaram para o Remo. Então não acredito que o Remo possa voltar para a Série C. Então vamos lá. Permanecer na Série B seria uma boa? Permanecer na Série B, gente, seria realmente muito interessante para o Remo. Seria muito bom para o Remo permanecer mais uma temporada na Série B. Por quê? Porque vamos lembrar, o Remo estava na Série C. Estar na Série B agora já significa muito mais dinheiro em caixa para o Remo em relação ao que o Remo tinha de arrecadação quando estava na Série C. Ainda pode ser pouco? Pode, mas já é muita coisa em relação ao que era na Série C. E para um clube sério, gente, com uma gestão séria, qualquer trocada a mais que entra faz muita diferença. Então essa grana a mais que entra para o Remo agora pode ser muito bem utilizada, não somente para pagar as dívidas, né? Acho que a partir da próxima temporada, 2022, 2023, o Remo já vai estar muito mais aliviado desse problema das dívidas, né? E a coisa pode ficar muito mais fácil. E aí vocês vão, daqui a uma temporada ou duas, quando o Remo puder gastar mais, poder ir mais ao mercado, buscar jogadores até mais relevantes, digamos assim, do ponto de vista técnico, aí vocês vão se lembrar que tudo isso foi muito possível por causa do Fábio Bentes. Então vamos lá. Permanecer na Série B, portanto, para o Remo mais uma temporada não seria absurdo pelo nível de competitividade que essa Série B vai ter. Pelas equipes que vão disputar essa Série B. Tem equipes grandes do futebol brasileiro aqui do Sudeste que vão disputar a Série B. O Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Né? Tem equipes muito competitivas. Tem o Brasil de Pelotas, que é uma equipe complicada para se jogar. Tanto Pelotas como também dentro de casa contra essa equipe. Tem o Londrina que vai jogar muito duro. Tem o Coritiba que entra para mim como um dos favoritos. O Goiás também é outra equipe que tem um investimento muito maior, por exemplo, do que o Remo. Né? E tem outras equipes aí que já estavam na Série B e que estavam se estruturando. Tem o Náutico que apresenta alguma reação, sobretudo agora depois do título. Então a coisa realmente pode ser muito complicada nessa Série B. Então permanecer nessa competição não é nenhum absurdo. E ao mesmo tempo, ela seria interessante para que o Remo se estruturasse, ganhasse mais corpo, gente. Ganhasse mais estrutura mesmo, né, é a palavra. Do ponto de vista da equipe e também do ponto de vista do clube, para, numa outra temporada, voltar para a Série A. Porque voltar para a Série A muito mais forte, muito mais competitivo, com muito mais estrutura, né? Aí a equipe teria a condição de permanecer na Série A e não praticar aquele ioiô, né, de ir e voltar, que pode ser danoso realmente para qualquer clube de futebol. Né? Então é claro que se subisse para a Série A, se subir para a Série A, que eu acho que também é uma hipótese bem complicada neste momento, mas eu não descarto, gente. Subir para a Série A, na verdade, ainda que a equipe caia, teria também a vantagem de arrecadar um valor ali numa temporada, por exemplo. E como eu disse, quando a gente tem uma gestão séria, qualquer trocado faz muita diferença, isso também faria muita diferença. O Remo poderia voltar depois para a Série B, e aí com um dinheiro a mais, né, conquistado na temporada, no caso anterior, poderia fazer também de novo uma grande Série B e voltar, né, pleitear a volta novamente, um ano depois, para a Série A. Então não seria tão complicado assim. Acho que se o Remo hoje só para a Série A, é muito provável que em 2022 ele volte para B pela condição do clube hoje, pelas dificuldades do clube hoje, mas isso também não seria tanto um problema assim. Mas para mim, a maior possibilidade hoje para o Remo é de permanecer na Série B em função das dificuldades que essa competição vai colocar para todos os clubes e não somente para o Remo. Né? Vamos lá, você falou que pode subir para a Série A? Pode. Aí os outros têm que dar muito mole. Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe, por exemplo, que o Remo tem uma boa equipe, gente. A despeito de todas as críticas que muitos fazem para jogadores, algumas críticas que muitos de vocês fazem para os reforços que chegaram, eu sinceramente acho que essa equipe e pode ser muito competitiva, essa equipe do Bonamigo. E ter uma equipe competitiva já é muita coisa na competição como a Série B. Porque algumas equipes aí, elas podem se perder no meio do caminho, quando elas não têm competitividade, elas prevalecem sobretudo as individualidades em relação ao traço competitivo da equipe. Essas equipes podem perfeitamente se perder numa competição como a Série B. Então se o Remo tivesse sim uma equipe muito competitiva, ele tem chance sim de brigar por uma
por uma promoção à Série A. Eu não acho isso absurdo. Quando eu olho para o elenco do Remo, não acho o elenco ruim. Quando eu analiso o trabalho do Bonamigo, não acho um trabalho ruim. O Remo era uma equipe que tinha dificuldade para ter, inclusive, um esquema tático que a gente visualizasse. Com o Bonamigo, a gente percebe que hoje isso não é mais assim. Com o Bonamigo, a gente percebe que o Remo hoje tem um esquema tático interessante. É uma equipe que sabe que os jogadores vão a campo para defender muito bem as ideias táticas do técnico Bonamigo. Então eu acho que é uma equipe aí que pode evoluir demais na Série B. Apesar de que, penso, alguns jogadores poderiam ainda ter chegado ou ainda podem chegar até o final de semana. Até o final de semana, quando começa a competição para o Remo, né? Acho sinceramente que faltou um lateral esquerdo, por exemplo. Acho que poderia ter chegado um jogador para essa posição. Acho que o jogador que o Marlon, eu vejo problemas no Marlon. Acho que o Marlon não é esse jogador para acelerar esse jogo. Não é um jogador. Ele é um lateral que, do ponto de vista defensivo, pode ter sua contribuição. Mas quando ele precisar, por exemplo, fazer esse trabalho de transição para o ataque, aí a coisa realmente não funciona muito bem. Acho que um lateral esquerdo era necessário. Um lateral direito, talvez, mas eu acho que está muito bem. A posição está muito bem servida. Né? Acho que os zagueiros eram necessários, chegaram pelo menos, 2 zagueiros aí. Acho que os 2 zagueiros que chegaram são interessantes. O Suelton pode mudar a cara dessa defesa do Remo. A defesa do Remo era um dos grandes problemas da equipe na temporada passada. Né? Agora, a chegada do Suelton, para mim, é algo realmente muito interessante. Para mim, é um zagueiro que chega para pegar a camisa, sai jogando e pode ser, sim, um dos melhores zagueiros na Série B do futebol brasileiro. Acho que ali, no caso, vamos pensar aqui então no caso, gente, o que seria essa equipe do Remo a partir do elenco que o Leão tem à sua disposição, gera, né, deixa à disposição do Paulo Bonamigo. Vejamos qual seria a melhor equipe que o Remo poderia começar, utilizar, né, para começar essa Série B. Para mim seria formado pelo Vinícius mesmo, né? O Wellington, né, que é um jogador que é muito raçudo, um jogador que se entrega demais com a camisa do Leão. Um jogador que realmente é daqueles lá que, às vezes, pode até não ter tanto recurso técnico, mas é um jogador que o torcedor se identifica por ele, porque durante todos os minutos da partida, ele está o tempo inteiro se entregando para a equipe do Remo. O Wellington Silva, portanto, o Jensen e o Suelton e o Marlon, nesse momento o Marlon, né? E ali a dupla de volante para mim também está bem ok, que seria o Lucas Siqueira e o Anderson Shoa, né? Acho que o Siqueira é um jogador interessante que chega aí na verdade, o Anderson Shoa, que chega na verdade, né? Acho que ele e o Siqueira ali são jogadores muito interessantes ali, que formam uma dupla de volantes bacana. O Anderson, o Shoa, por exemplo, é um jogador que tem arremate de longa distância, é um jogador que também tem muita experiência naquele setor, tem uma condição de cobrir o lado do campo muito interessante. Acho que é um bom volante, junto com o Siqueira. Acho que ali a dupla de volante serve muito bem ao Remo neste momento. Dos lados a gente teria o Rafinha, que é um dos que chega para o Remo. Acho que é um jogador que pode sim trabalhar, não andou muito bem na última temporada, mas é um jogador que pode crescer no Remo e acho que ele pode contribuir não somente, né, em conduzir a bola pelo corredor lateral, né, no caso do corredor lateral como extremo, mas também ele pode até mesmo trabalhar um pouco por dentro, ajudando inclusive na construção do jogo, ajudando o G2 na construção do jogo. O G2 é um jogador, né, que aí no caso é o camisa 10 do Remo, é o xodó hoje da torcida do Remo, é um jogador que faz muita diferença para esse Remo, deu muito certo nesse Remo, né, e contudo eu acho que ele está muito só nessa questão da construção do jogo. Quando a gente pensa a construção do jogo no Remo, a gente percebe que a equipe talvez precisasse de um camisa 10, precisasse contratar um outro jogador para ajudar nessa criação, né, ou para substituir o G2 quando ele não puder jogar, ou para compor, jogar juntamente com ele, aí ou no lugar do Rafinha, ou no lugar, do outro lado, no lugar do Lucas Tocantins. Mas eu acho que precisa sim, mas nesse momento o Remo está muito bem servido, pelo menos com o titular, com o G2, que trabalha muito bem ali no corredor central, tem aquele chute muito potente de fora da área, um jogador que realmente parece, né, que todas as equipes em que ele jogou até hoje, parece que ele nasceu mesmo para jogar no Remo. É impressionante como ele se deu bem com a camisa do Leão do Norte, né? E à frente o Renan Gorni, que para mim é o melhor centroavante que hoje o Remo tem. O Cairus pode ser um jogador interessante, né? Mas não tem sido, né? Pode ter jogado bem em outros times, mas não está jogando nada, ainda não rendeu nada com a camisa do Remo. E tem outros centroavantes também, mas nesse momento eu acho que o Gorni é sim o melhor jogador para a camisa 9, para assumir a camisa 9 do Remo. Dos jogadores que chegaram, que o Remo foi ao mercado buscar, desses 7 jogadores que chegaram, são o Eric Flores. Na minha opinião, eu não entendo essa contratação. Esperemos que no Remo ele consiga ser um jogador importante. Dessas contratações, a que eu menos entendo no caso, é um jogador que eu acho que pode sim, pode até ser interessante para o Remo, mas em tese é daqueles que eu acho que talvez não
não precisasse chegar, talvez não faça tanta diferença assim, eu espero que eu esteja equivocado. O Vinícius Quis, que aí tem muita coisa para... É sempre uma interrogação o Vinícius Quis, né? Pode ser interessante, pode não ser, ele pode sim, se ele conseguir realmente se adequar e se entrosar com os outros jogadores e curtir muito o que está acontecendo no Remo, ele pode ser um reforço muito importante. O Jefferson, muito questionado pela torcida. Eu acho que esse jogador, quando estava no Boa Esporte, ele não foi mal, gente. Eu acho que esse jogador, ele foi um dos melhores jogadores do Boa Esporte. O Boa Esporte está caindo ladeira abaixo, mas eu acho que era um dos jogadores que salvava naquela equipe. Eu acredito que esse jogador, ele pode ser muito útil para o Remo, né? É daqueles que chegam com muita desconfiança, mas na minha opinião, ele pode ser muito útil para o Remo, sim. O Rafinha, que é um dos melhores, acho que aquele setor precisava sim de um jogador como o Rafinha. O Suelito, para mim, é o melhor de todos, o melhor reforço que o Grêmio, desculpa pela ausência de gentileza da minha parte, ao trocar o nome, né? Eu estava hoje, a manhã inteira, falando com alguém do Grêmio, por isso essa confusão também, eu peço para vocês mil desculpas pela indelicadeza. O Suelito, portanto, é para mim essa melhor contratação. A gente tem o Romelso, gente. O Romelso é aquele cara que muita gente também pode não ter gostado da contratação. Mas eu acho que é um jogador que ele é muito rápido, ele é jovem, ainda tem altos e baixos, mas ele chega para ser reserva. E aí, na reserva, quando ele entrar nessa equipe, nessa defesa, substituindo ou Suelito ou Jensen, eu acho que ele pode ir bem, porque ele estará ao lado de um bom zagueiro. Contudo, eu acho que esse jogador, até por ser um zagueiro muito rápido, ele poderia ser experimentado na lateral esquerda. Como ainda não tem um lateral esquerdo, eu acho que o Bonamigo poderia pensar em colocar o Romelso ali na lateral esquerda em algumas situações para ver o que aconteceria. Poderia ser um lateral interessante. Acho que ele poderia, inclusive, quando passa do primeiro campo, ele poderia ser muito mais útil aí no caso do que o Marlon. E o Paulinho Curuá, que também é aí uma incógnita, das incógnitas que podem ser interessantes ou não, mas para mim o Suelito foi a melhor contratação. Gosto demais aí do Rafinha também. Acho que o Romelso pode ser bem interessante também, e acho que o Jefferson pode ser uma grande surpresa positiva para o Remo. O Remo vai subir? O Remo vai ter muita dificuldade para subir, minha gente. Mas se os outros derem mole, quem sabe isso pode acontecer? O Remo vai cair? Eu acho muito difícil que isso aconteça, minha gente. Acho muito mais provável que o Remo siga na Série B do futebol brasileiro. E se isso acontecer, não é pouca coisa nesse momento para o clube do Remo. Seria realmente muito interessante. Estou torcendo demais para que o Leão do Norte, que volta para a Série B, depois de muito tempo, gente, desde 2007 não disputava essa competição, que faça uma excelente competição, porque o futebol do Brasil precisa de clubes como o Clube do Remo, né, nos melhores palcos do futebol brasileiro. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo, amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Remo, até o final.